Hoje vamos conectar nossos olhares com Andy Rubinstein, treinadora de imaginação e contadora de histórias. Oi, Andy! Oi, Paty, obrigada pelo convite para estar agradeço, aqui. delícia. Demais. Olha, quando eu te perguntei que desafio você gostaria de contar aqui, algum período da tua vida, né? Que você precisou de coragem ou precisou enfrentar de uma forma que você não tinha enfrentado antes. Aí você falou, eu acho que eu posso contar um desafio profissional. Sim. E que você me contou um pouquinho, então assim, que acho que vai interessar muitas pessoas, né? Que com certeza tem muitas pessoas que têm esse desafio, né? Ou se colocam nessa situação. Então vamos lá com Andy Rubinstein. Vamos, então vou te contar. Enfim, né, só fazer um preâmbulo como que eu cheguei naquele momento. Sim. Eu sou contadora de histórias, trabalho com teatro de animação e eu tinha sido convidada para ir para um festival na Rússia, em São Petersburgo. E eu estava muito empolgada. Imagina, eu estava achando que era muito legal, né? Sim, no ano anterior, eu tinha ido para a Sérvia. Na Sérvia eu tive um outro desafio, depois eu posso contar, talvez, se a gente achar que ele cabe também. Sim. Mas, esse da Rússia, eu estava achando tudo incrível. E eu fui. Cheguei lá, levando o meu cenário, né, tudo para fazer o espetáculo lá no festival. E eu cheguei na Rússia no dia que era como se eu tivesse chegado em Copacabana no Réveillon sem saber. Era o dia que ia ter uma festa no Rio de São Petersburgo. E estava todo mundo se preparando para isso. Tava bombando. Bombando, uma festa com fogos, maravilhosa. Lindo. E o hotel que eu fiquei era um hotel pequenininho, mas era na frente do rio. Então era realmente no meio da muvuca do Buchicho. E eu falei, gente, isso é um bom sinal. Eu acredito nessa coisa de sinal, né? Aí eu falei, gente, isso é um bom sinal. Acreditamos. Falei, bom sinal. Olha só, eu cheguei justo nesse dia, meu hotel aqui na frente. Nem se eu quisesse eu ia conseguir organizar isso. E aí eu fui ver esse momento dos fogos. E tinha uns navios, uns barcos com velas vermelhas, e daí fogos, e cantores famosos russos cantando. Era um negócio lindo, Paty. Daí eu falei, gente, tô sendo muito bem recebida pela Rússia. É isso, vai ser incrível, vai mudar minha vida, sabe? Tava assim. Aí começou o festival, e eu fui assistindo outros espetáculos. Tinha tipo uns 7 espetáculos por dia nesse festival. Antes do seu, você foi... Antes do meu, eu fui assistindo os outros que estavam rolando. E eu acho que o desafio que eu queria falar era esse desafio da comparação. Quando a gente se compara. E quando a gente se compara não com a gente mesmo, com a nossa própria trajetória, mas quando a gente se compara com os outros. E como isso... É um beco sem saída. Assim, era um pouco esse lugar, né? Que quando você me perguntou, foi o que me veio para te falar. Que aí eu já comecei a me comparar. Quando eu vi os outros espetáculos, e eu falava, gente, o meu é muito bom. E era um lugar diferente, né? Porque a comparação boa no sentido assim, nossa, a pessoa vira uma referência para você, eu vou fazer uma coisa assim. Mas ali você estava com o teu trabalho pronto, viu o outro e você falou, caramba... E agora? Não, então, ainda no começo, nos primeiros dias, eu estava achando que o meu era muito bom. Estava vendo dos outros e falando... E devia ser, com certeza. Eu estava achando que o meu era melhor, essa que é a real. E isso estava me dando confiança. Porque, num tanto, quando a gente se compara, a gente ou se acha melhor ou se acha pior, e aí vai dando uma confiança ou não. E aí foi justamente isso que aconteceu. Um dia antes da minha apresentação, eu fui assistir um outro espetáculo exatamente no mesmo teatro que eu ia me apresentar. E, Paty, era muito bom. Era muito bom. Gente do mundo todo. Era gente do mundo todo. Esse cara era um menino espanhol. Ele era menino, assim, depois eu descobri que ele tinha uns 30 e poucos anos, mas na hora que eu estava assistindo, eu achei que ele tinha 17. Eu falava, gente, que esse moleque de 17 fazendo esse negócio incrível. E aí, quando eu saí, eu falei, ferrou. Falei, gente, o cara era muito bom. E aí eu comecei a achar o meu muito ruim.
O problema da comparação é você não entender onde você está. Você se coloca sempre ou acima dos outros ou abaixo dos outros, mas você não se coloca no seu lugar. Naquela hora, eu saí do meu lugar totalmente. E aí, eu ainda fui conversar com ele, porque eu gostei muito. Então, fui conversar com ele quando acabou. E ele ainda, além do espetáculo dele ser maravilhoso, ainda cabia em 2 malas. 2 malinhas pequenininhas, assim. Ele foi me mostrando, ele desmontando o espetáculo dele, cabendo em 2 malinhas. E eu, gente, eu tinha uma mala, era uma caixa de bicicleta, sem brincadeira, maior que essa mesa. Pesava 30 quilos. Falei, não, gente, além de tudo, meu espetáculo é um trambolho. Que exagero e tal. Aí, nessa noite, eu voltei para o meu hotel e eu não estava legal. E eu falei, putz, é amanhã. E eu falei, nossa, como que eu vou sair daqui? E aí eu liguei, eu mandei um WhatsApp para o meu terapeuta na época. Eu falei, Pedro, eu chamava Pedro, Pedro, me ajuda, por favor, aconteceu isso, estou desesperada. Porque eu senti que meu coração estava fechado, sabe? É como se tivesse diminuído de tamanho. Eu tinha diminuído de tamanho. E aí, ele não respondeu. Ainda não tinha respondido. E chegou a hora de eu ir dormir. E, não sei, me deu um negócio, assim. Me deu, tipo, um insight. Que era assim, não pede a opinião de ninguém. Que seria o que eu faria normalmente. Ia ligar para minha irmã, para uma amiga descolada, sabe? Para alguém para me ajudar. E me veio isso assim, vai dormir, desliga tudo. Eu tenho essa coisa do desliga tudo de fora e a resposta está dentro de você. Né? E mas é que a gente fica procurando fora. Às vezes a gente não acredita nisso. A gente não acredita muito nisso. Mas me veio isso com uma clareza que eu falei, tá, vou desligar. Aí eu desliguei meu WhatsApp, falei, gente, eu não vou. E aí eu fui dormir. E falei, bom, amanhã vou ter essa resposta. O que eu posso fazer? Como que eu saio desse buraco? Porque eu vi que era um buraco que eu tinha entrado sozinha, sabe? E aí, no dia seguinte, eu acordei e eu ainda estava incomodada. Só que eu abri meu computador para meio preparar as coisas que precisava preparar para a apresentação. E aí eu vi um post-it que eu tinha colocado assim no meu computador. E nesse post-it estava escrito, você é suficiente. Ai, que lindo. E aí eu falei, meu, o post-it estava lá há séculos, né? Eu já tinha visto 1000 vezes, mas sabe aquela coisa que você... Na hora eu falei, essa é a resposta. Sim. E eu tinha isso porque eu tinha assistido uma palestra, uma fala com uma mulher que é hipnoterapeuta. E ela tinha falado, escreve você é suficiente, assim, na tela do seu celular, no seu banheiro, tipo, em todo lugar para você lembrar. E naquela hora, eu falei, nossa, eu sou suficiente, eu só preciso me lembrar. Porque não... E aí eu falei, vou ficar... Aí eu fiquei, assim, você é suficiente, você é suficiente. Fiquei com isso, sabe? Juntei minhas tralhas, minha mala de 30 quilos gigante, caixa de bicicleta, um monte de coisa, e fui para o teatro. Ainda no caminho, eu ainda estava incomodada, só que eu ficava, você é suficiente, você... Como se eu ficasse um mantra. Fiquei nesse mantra, sabe? E o teatro era um teatro russo antigo, assim, 4 lances de escada para subir, carregando aquela caixa, suando, eu falando, gente, se você é suficiente, estava difícil, sabe? Mas aí eu cheguei no teatro e fui montar. E eram tipo 10 da manhã. Minha apresentação era às 4 da tarde. Eu no mantra, você é suficiente, você é suficiente, você é suficiente. E aí me veio mais um pensamento, acho que de tanto mantrar, me veio mais um insight. E o insight foi assim, eu falei, gente, eram 10 da manhã. De agora até a hora da minha apresentação, não tem como a minha apresentação ficar melhor. Não vai, aceita, né? Aceita. Não tem o que mudar. Tipo, ela é o que ela é. Agora, ou eu posso entrar no palco, na hora, achando que eu sou um cocô, que eu sou pior do que todo mundo, que até um moleque que tem cara de 17 anos é melhor. Sabe assim? Acha...
ou eu posso entrar no palco me sentindo bem. Como que eu vou fazer para entrar no palco me sentindo bem? Porque essa escolha é minha. Lógico. Isso me cabe. E daí eu me lembrei, sabe a Marie Kondo, aquela que fala sobre organização? Da organização, sim, japonesa. Eu me lembrei que no livro dela tem um capítulo sobre presentes. E esse capítulo sobre presentes foi muito revelador na minha vida, na época que eu li. Porque ele fala assim, ele fala assim, que um presente, o objetivo de um presente, ele se dá, ele acontece na hora que uma pessoa presenteia e outra pessoa é presenteada. Uhum. E aí está o objetivo do presente. E depois, se você não quer ficar com aquele presente, tudo bem. Uhum. Mesmo que foi a sua avó, uma pessoa que você ama muito, que te deu, você não precisa ficar guardando. Uhum. Se ele não for ser útil para você, o objetivo dele já se cumpriu. É aquele momento, né? É aquele momento. E na época que eu li isso, eu tinha me libertado, assim, de uns pratos que a minha avó tinha me dado em forma de melancia, para servir melancia. Eu amava tanto minha avó, mas assim, aqui estava entulhando meu armário, eu nunca servia melancia naquele prato. E eu falei, tudo bem, a minha avó me deu com amor, eu recebi com amor e agora eu não preciso mais guardar. Uhum. Outra Outra pessoa pode usar, exatamente. E eu me lembrei disso e eu falei, gente, eu fiz esse espetáculo com todo o amor da minha vida. Ele é um presente para as pessoas, um presente meu para as pessoas. Se as pessoas vão gostar ou não, não cabe a mim. Sim, sim. Não cabe a mim, eu não posso. Eu não tenho nenhuma inferência sobre a opinião das pessoas e o que elas vão estar sentindo, e se elas estão com dor de barriga, se elas estão num dia ruim, né? Se elas vão gostar ou não, nada. Agora, eu posso entrar com o maior amor nesse palco falando, eu estou aqui dando um presente para vocês. Ou eu posso entrar me sentindo um cocô. Tá bom. Fazer isso fazer esse negócio é ruim. Desculpa, gente. Desculpa aí. Desculpa que eu existo, mas eu vou fazer aqui uma coisinha. E eu falei, gente, de agora, 10h30 da manhã até as 4 da tarde, eu vou montar meu presente. E vou embrulhar meu presente, vou perfumar meu presente. E vou da melhor maneira possível. E, gente, eu entrei naquele palco com uma energia. Tipo assim, essa sou eu. E isso é o que eu tenho para dar para vocês. E foi uma das apresentações mais lindas que eu já fiz na minha vida. Mas que preparação, Mas né? com essa preparação. Então, quando você falou de desafio, claro, a gente tem tantos desafios, todos os dias, né, da nossa vida, tanta coisa acontece, mas na hora que você perguntou, me veio isso, também pensando nos Conectando Olhares, que foi assim, a mudança era como eu vou olhar para essa situação. Isso é o que eu tenho. E a maneira como eu olhei mudou completamente a minha experiência. E olha, eu acho que teve gente que gostou mais e gente que não gostou. Tipo, né? E tá bem. Tudo bem. Como é que a gente vai agradar todo mundo? Porque a gente não agrada todo mundo. E eu acho que esse é um desafio de muita gente, né? Sim, de todo mundo. Que a gente foi criado assim, querendo tanto agradar. Sim. E, na verdade, quando a gente é verdadeiro, assim, para a nossa essência, e a gente dá o presente que a gente veio dar, é isso que a gente tem. É muito louco como a gente, como ser humano, a gente entende que para agradar as pessoas daquele sistema onde a gente está, né, desde pequenininho, a gente precisa pensar e acreditar nas mesmas coisas que aquelas pessoas acreditam, né? Bom, e também se são modelos, realmente são autoridades para a gente, né? A gente acredita depois, quando a gente percebe, mas como assim? Eu não sinto isso, eu não penso, mas se eles pensam, tem alguma coisa errada. Às vezes a gente se coloca nessa situação, né? Eu sou toda errada, porque eu não sou que nem eles. Sim. Né? E aí, esse trabalho de desconstrução é incrível. Assim, é muito trabalhoso, mas, ao mesmo tempo, quando a gente chega nesse nosso lugar que você falou, né? Sim. Eu acho que é um desafio constante. Porque eu fiquei pensando, depois dessa apresentação, já faz uns anos essa apresentação, né? Eu já fiz muitas outras.
E várias vezes eu falava, nossa, como eu volto para aquele lugar. Ai, que lindo. Porque o que aquela situação criou para mim foi uma referência de um lugar dentro de mim, que era meu. E daí eu posso juntar e contar a história da Sérvia também, porque eu acho que ela tem tudo a ver, assim. O que aconteceu na Sérvia, que foi um ano antes da Rússia? Foi quando eu fui para o leste europeu. Também era a primeira vez que eu estava... Para a Sérvia, era a primeira vez que eu estava indo levar meu espetáculo para a Europa. Então, era... big desafio, né? Festival também. Festival também. E esse festival da Sérvia era um festival competitivo, que não são todos. Era tipo Olimpíadas. Tipo, primeiro, segundo, terceiro lugar. Tinha prêmios para melhor ator, melhor... Sim. Sabe? Tinha melhor cenário, melhor figurino, tinha prêmios para os espetáculos. E eu sabia, mas eu não fui pensando nisso. Eu já estava mega feliz de ir. Porque teve uma seleção. Teve uma seleção, eu já fui selecionada, então para mim estar lá já era um mega prêmio. Mesmo assim, na hora que chegou a minha apresentação, no dia da Sérvia, eu estava atrás da cortina, eu fui dar uma olhadinha assim, no buraquinho, e aí eu vi a plateia lotada, o teatro lotado, e bem no meio, 3 cadeiras vazias, escrito jurados. Que eles iam chegar. E, gente, comecei a tremer. Ai, meu Deus. Incontrolavelmente. O julgamento. O julgamento. Jurados. Meu Deus. Sabe? Com umas capinhas, assim. Eu seguro uma lanterna no começo desse espetáculo. Gente, falei, meu Deus, como que eu vou fazer essa cena? Isso foi depois da Não, isso Rússia, foi antes da Rússia, um ano antes. Um ano antes. Aí, eu falei, gente, respira, né? Tinha acontecido uma coisa super linda, eu e os sinais. Tinha acontecido uma coisa mega linda antes, que eu cheguei no camarim para me trocar e tinha uma plaquinha. Eu e os post-its. Tinha um post-it no espelho. Esse não era meu, alguém tinha deixado lá, que estava escrito: "This is not the end, this is only the beginning." Tipo, isso não é o fim, isso é só o começo. Estava escrito. Eu falei, gente... E era mesmo, mal sabia que a Rússia estava já na reta. Exato! E tantas outras coisas que vieram depois. Abriu a porta. E às vezes abrir a porta dá medo, né? Pro desconhecido. Era muito desconhecido, sabe? Era um espetáculo que eu faço sozinha. Então, eu estava lá sozinha, atrás do palco, sozinha, esperando para entrar, num país estrangeiro, sabe? Aí eu, tipo, cadeiras tremendo, para o jurado. cadeiras para os jurados. Daí eu falei, bom, respira e vai. Respirei e fui. Tinha bastante precisão, assim, no trabalho. Eu já tinha ensaiado muitas vezes. E eu fiz, tensa, tremendo, e fiz. Sabe aquela frase? Tá com medo, vai com medo mesmo. Eu fui com medo mesmo. Aí, o que aconteceu? Quando acabou minha apresentação, a moça do festival veio me convidar para fazer uma apresentação extra. Daí eu já achei, falei, opa, gostaram? Aí me convidou para fazer uma apresentação extra na Hungria. Bom, lá é tudo do lado. Ela, então você pode ir para a Hungria depois da manhã? Eu, lógico. Aí já me deu uma relaxada. E aí, quando eu estava indo para a Hungria, no carro, o cara que estava dirigindo falou uma hora para mim assim, Andy, assim, ó, a gente vai ter que fazer sua apresentação e voltar bem rápido, porque você ganhou um prêmio de melhor atriz manipuladora. Então, a gente tem que voltar a tempo, que hoje é a premiação. Aí, eu fiquei super feliz, vibrante, radiante. E aí, eu cheguei Mas o que eu quero te contar é mais da observação do meu pensamento. Eu cheguei na Hungria para me apresentar, nada de tremedeira, me achando maravilhosa. Claro, eu tinha acabado de ter esse aval externo de que eu era boa. E eu entrei naquela apresentação na Hungria como se eu fosse a melhor do planeta. Super confiante. Estou falando isso porque eu acho que é sempre esse jogo do aval externo. E aí, a minha apresentação na Hungria foi tipo
impecável, maravilhosa, as pessoas rindo, aplaudindo no meio. Do festival tinha sido boa, mas essa foi, tipo, muito... Eu tava tranquila, à vontade, exatamente. E aí, quando acabou, eu fiquei com essa pergunta. Falei, o espetáculo em si não tinha mudado nada de um dia para o outro. Um foi na quarta, um foi na sexta. Agora, eu era outra pessoa. Eu era outra pessoa porque eu tinha recebido a notícia que eu ganhei um prêmio. Mas eu fiquei com a pergunta, será que eu posso acessar isso sem precisar dessa notícia? Sem precisar ser de externo, né? Sem precisar ser externo. Será que eu posso acessar? E aí eu estou juntando assim com a história da Rússia, porque um ano depois, na Rússia, eu acho que foi a primeira vez que eu acessei por mim. Eu estava livre da opinião externa, entende? Eu fico pensando hoje, que eu depois, né, fui estudar mais os grandes mestres, essa coisa do desapego. Eu realmente consegui, naquele instante, desapegar do que as pessoas iam pensar. E me conectar com quem eu era. E fazer o que eu tinha ido lá para fazer. E eu acho assim, que esse tem sido o exercício da minha vida desde então. Cada dia que eu me pego com um desafio, e com um desafio que eu tenho uma expectativa da opinião externa sobre o que eu estou fazendo, como que eu me liberto disso? Porque cada vez que eu me liberto um pouquinho mais disso, mais eu posso estar inteira naquilo que eu estou fazendo. E mais eu posso dar os presentes que eu vim para dar. De novo, estou pensando aqui na sua... que assim, cada pessoa se está aqui, tem uma coisa inteira. Sim. A gente precisa dessa pessoa inteira. Sim. E o que eu posso contribuir é, eu estando inteira, eu dou mais espaço para as pessoas estarem inteiras também. Essa que é a verdade. Acho que é a grande... A gente estava falando sobre luz, né? Sobre brilhar, sobre né? brilho. Tem uma festividade judaica que eu acho tão linda, que chama Hanukkah, que é a festa das luzes, que a gente acende velas, né, por 8 dias. E tem uma vela que fica lá, e a gente usa essa vela para acender as outras. E é lindo isso, porque quando você está com a sua luz à disposição, você ilumina outros. Você está à disposição para ajudar as outras a serem acendidas e não para ofuscar. Ilumina caminhos para outras pessoas, né? Total. E sabe como essa vela que acende as outras, ela chama shamash. E shamash quer dizer servente. Então, ela serve. Ela não é a chefa. Ela é quem está a serviço. Ela está colaborando para que cada uma seja acendida. Então, eu acho que quanto mais a gente puder perceber a nossa luz como um serviço para o brilho da humanidade, a gente esquece, né? A gente esquece. É muito forte, né? O estímulo externo. Sim. É muito forte a nossa necessidade de sobreviver, de se manter, né? E para isso a gente precisa se sentir aceito, reconhecido. Então a gente tem que estar muito atento o tempo todo, né? A gente tem que estar muito atento, porque a gente foi criado com isso. Quem foi melhor na prova? A gente foi criado... mas você está mais arrumado que a sua irmã. Mas você é mais quieta que a sua irmã. Ou você fala mais que a sua irmã. Ou a sua amiguinha não fez isso, né? A sua amiguinha. Então, acho que a gente é uma programação que a gente precisa... E essa programação que você está falando, eu estou me lembrando aqui de um estudo, acho que foi no Canadá que fizeram esse estudo. Botaram numa quadra de basquete pessoas completamente leigas, que não jogam basquete, e pediram para elas acertarem a cesta, né? E a maioria errou, né? Depois vendaram elas. E aí pediram para elas continuarem tentando acertar. Só que toda vez que elas arremessavam, a plateia, o combinado era a plateia, tipo, acertou!
Aí elas começaram a acertar cestas. O outro grupo era um grupo de jogadores de basquete super bons e que eles, né, acertaram as cestas todas. Quando vendaram os olhos, o combinado com a plateia era sabe, tipo, errou. E eles começaram a errar o que eles estavam acertando, entendeu? Olha a loucura. Então, é tudo muito junto e misturado, né? É muito, né? Então, é isso, assim, para falar do poder que o externo tem sobre a gente. Mas quando você falou desse lugar interno, desse nosso brilho, né? Eu lembrei de uma história que você já contou, da Laila, que eu acho muito legal você poder contar aqui. Vou contar. Porque ilustra bem o que você está falando, né? Sim. Como que a gente... Que é isso, né? Dessa coisa que você contou dos jogadores de basquete, como que a gente vira a nossa própria torcida? Uhum. Lindo. Como que a gente acessa a nossa torcida interna? Porque... Boa pergunta. Como acessar a nossa torcida interna? Gostei. É um trabalho acessar a torcida interna, um trabalho constante de falar, né? De se comparar a você mesmo. Sim. Ao seu melhor, seu melhor, ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento. Esse é o único lugar que dá. Sim. Nunca em relação ao outro, né? Então, bom, essa história é tão linda, né? Eu amo. Muito. Fala de brilho e fala... Bom, conta aí. Então, essa história é assim. Uma vez, há uns 10 anos, eu cheguei para fazer uma apresentação. E eu estava montando meu cenário e chegou um casal com uma filhinha de uns 6 anos. Eles chegaram mais cedo, eu fiquei meio sem graça montando cenário, eles chegaram e tal. E aí eu estava conversando e perguntei como ela chamava. Ela falou que chamava Leila. Falei, Leila, você sabe o que quer dizer seu nome? E ela falou, sei, quer dizer noite em árabe. Eu falei, eu vou te contar uma história sobre o seu nome. E aí estava só nós três, eu, ela e os pais. E aí eu contei essa história, que é um conto judaico sobre um anjo chamado Laila. Laila quer dizer noite em hebraico, assim como Leila em árabe. E eu falei, dizem que tem um anjo lá no céu chamado Laila, que a Laila é a parteira das almas. E diz essa história que toda vez que um óvulo é fecundado, bem no instante da concepção, a Laila abre o seu grande manto negro da noite, onde brilham todas as estrelas, e escolhe uma luz para colocar dentro daquele óvulo fecundado. E diz que as luzes, as estrelas, elas nunca querem vir. Porque elas estão bem felizes, sendo estrela lá no céu, brilhando. Falam, gente... Mesmo no meio de tantas outras, né? Olha tantas, aí, sabem do lugar delas. Sabem do lugar delas, sabem do brilho. Tão ótimas, não estão afim de vir para cá, ficar lidando com, sabe, boleto, conta para pagar, imposto de renda, nada. Mas a Laila convence que elas têm alguma coisa para fazer aqui. E aí diz que a estrela vem, entra naquele óvulo fecundado. E durante os 9 meses que a criança está se formando no ventre da sua mãe, diz que a Laila acende uma luz lá dentro da barriga da mãe e ela fica velando pela criança, acende uma luz em cima da criança que está se formando e vai contando para aquela criança toda a história da sua alma. Tudo que a alma já viveu, tudo que a alma vai viver. Conta sobre toda a bondade, toda a maldade do mundo. Conta sobre tudo que aquela criança precisa saber. Vai ensinando tudo. Se ela precisa falar português, ensina português. Se ela vai saber a língua dos aborígenes da Austrália, ensina. Se ela falava tcheco. Se vai tocar violino. Se vai ser boa de química, física, biologia, tabela periódica. Vai ensinando tudo. Passa todo o conteúdo. Todo o conteúdo. E quando chega a hora da criança nascer, a Laila apaga a luz e empurra o bebê para fora. E nessa hora o bebê chora. E aí diz que a Laila, que está também esperando lá o bebê chegar, ela chega bem pertinho do bebê, coloca o dedo indicador sobre os lábios do bebê e faz shhh. E aí o bebê se acalma, mas esquece tudo que aprendeu. E diz que a gente não precisa ficar chateado, porque é isso que a gente está fazendo aqui, a gente tem a vida inteira para se lembrar. E diz que essa história é tão verdade que é por isso que a gente tem essa marquinha, porque a Laila passou por todos nós quando a gente nasceu. E é por isso que, às vezes, quando alguém faz uma pergunta complicada, sabe que a gente fica assim, ó? Que é para ver se a gente lembra do que a Laila falou. Assim. E
Tem uma frase do Platão que é por isso que dizem que para as crianças não devemos ensinar nada, apenas deixá-las recordar. Aí eu contei essa história para a Leila. Depois as pessoas chegaram, eu fiz minha apresentação, que não tinha nada a ver com isso, eu nem lembro. E naquela noite a mãe da Leila me achou na internet e me mandou um e-mail falando assim: Andy, eu queria te agradecer pela história que você contou para a Leila hoje, porque aconteceu uma coisa incrível. A Leila queria há muito tempo aprender a andar de bicicleta sem rodinha e ela não estava conseguindo. E hoje, quando ela chegou em casa, ela disse: mãe, eu acho que eu vou tentar andar de bicicleta sem rodinha mais uma vez, porque eu acho que eu já sei. Só queria me lembrar. Ai, gente, coisa mais linda. E ela conseguiu. Eu fico arrepiada até hoje quando eu conto essa história, porque... Olha a luz que a sua luz jogou nela. E foi aí que eu entendi mesmo o que era esse trabalho de contar essas histórias. O que elas podiam fazer. Se eu contasse a história que estava no meu coração naquele instante, se eu tivesse aberta, eu podia tocar o coração das pessoas e fazer as pessoas se mobilizarem de algum jeito, recordarem, mesmo que fosse por um instante. Porque, assim, eu acho que eu recordar tudo que a Laila nos contou é o trabalho da nossa vida. Mas se a gente for recordando uma coisinha, e se a gente puder ser mais generoso, mais compassivo, né? Tá mais junto. Acho que a gente já está fazendo um grande passo do que a gente veio aqui para fazer, né? Poxa, linda essa história, Andy. Quando você pensa assim... Bom, o desafio da Sérvia já foi como se fosse um degrau a mais para você ir para a Rússia, né? Total. E você sente isso, que cada desafio que você supera é uma entrada para um novo que vai vir? O que eu ou te dá uma força sinto, o que eu percebo é que é como se fosse criando referência dentro da gente. Uma bagagem. Vai criando uma bagagem. Então, cria uma coisinha que você fala... Cria uma coisinha que você fala... Isso está em algum lugar dentro de mim. Será que eu consigo acessar de novo? Eu já vivi Eu já vivi. Eu sei que dá. Às vezes... eu não acho que é fácil, Paty. Acho que a gente está sempre... falando assim, porque eu tenho uma professora que fala isso, assim, quando você acessa uma vez é sorte. Quando você aprende como acessar, daí realmente você sabe. Em teatro, né? No teatro tem uma coisa que quando você faz uma cena improvisada, e às vezes ela é muito mágica, e depois dizia assim, nossa, depois você fica assim, 1 ano ensaiando, buscando a magia daquele instante que você fez o improviso. Sim. Então, eu sinto que é isso. Às vezes, quando acontece essa mágica na nossa vida, como que a gente vai treinando para cada vez mais saber como acessa. E não é à toa que nessa história ela aprendeu a andar de bicicleta, porque é um pouco como aprender a andar de bicicleta. Você vai tentando se equilibrar, você não sabe, aí uma hora... Você entende o equilíbrio no seu corpo? Quando você entende, ninguém tira isso de você. Tira. Você não desaprende o equilíbrio. Mas antes, você equilibrou um pouquinho, caiu, equilibrou um pouquinho, caiu, equilibrou um pouquinho, caiu. Vá inúmeras vezes. Até o equilíbrio, o seu corpo entender. E eu sinto que é a mesma coisa. É tipo, ai, caí de novo. Ai, caí de novo. Por isso, né, falando da torcida dentro da gente, por isso que eu acho que a torcida dentro da gente é tão importante. Eu sempre fico pensando, quando uma criança está aprendendo a andar, quantas vezes ela cai? Muitas. Só que a gente, como adulto, que já aprendeu a andar... Não admite cair, né? Quando a gente olha para uma criança, a gente fica lá, né? A criança vai da cadeira até a mesa e cai, e você fica lá, muito bem, a gente fica torcida. Assim, caiu por quê? E depois a gente não admite erro. Sim. Só que é o único jeito de aprender. Sim. Então, essa torcida, acionar a torcida interna que está torcendo pela gente
e que sabe que a gente vai chegar lá, esse é o nosso trabalho. Porque quando a nossa torcida interna está ativada, a gente está de olho vendado tentando acertar na cesta, mas a gente está ativado. Só que a gente desativa com muita... Eu não sei exatamente em que momento da nossa vida que a gente começa a desativar isso, sabe? Acho que é muito complexo, né? Porque você pode nascer numa família onde esse estímulo nem existe. Então, né? Mas a pessoa pode, à medida que for crescendo, olhando outros modelos, opa, aí a comparação é bacana. Não, isso existe de bom, então eu quero ser assim. Sim. E aí, sei lá, tem a luz própria que vai. E tem aquelas que nascem, né, num ambiente que super estimula, super bota para cima, mas aí vai para o mundo entra em situações que, começa a criticar a pessoa e aquilo afunda ela de um jeito que ela esquece, né? Começa a duvidar do que torciam para ela, né? Ah, porque era pai, porque era mãe, porque lá fora ninguém gosta de mim. Por isso que eu acho, eu vejo... Por isso, quando você me perguntou do desafio, eu falei, vamos conversar sobre esse, porque é um desafio sutil, né? Não é um desafio... Não, um desafio sutil. É um desafio sutil. Coragem. Só que a gente vive com ele na constância da nossa vida, sabe? É o tempo inteiro, uma coisinha, uma coisinha, uma coisinha. E eu penso assim, como você lida com as pequenas coisinhas... Eu tenho um amigo que fala, o complexo é um monte de simples junto, né? Como você vai lidando com os desafios. Quando você vê, de repente você foi lá e fez, sabe? Sim, sim. De repente, sabe, eu fui para a Sérvia, fui para a Rússia, fui para a Argentina, eu fui para um monte de festival. E, tipo, como é legal quando a gente começa a ver cada passo que a gente deu, né? E porque não só, me apresentei na Rússia, não, você vê todo o trajeto e valorizar esse trajeto, né? Você saiu de um lugar que você estava se sentindo o cocô do bandido e de repente estava se sentindo assim muito bem, você e que deu resultados maravilhosos, né? E sobretudo para mim o grande aprendizado é como a gente vai parando de depender do aval externo e vai encontrando essa torcida interna que fala, eu estou no caminho. Sim. Eu não sei direito para onde eu estou indo, mas eu estou no caminho. E é isso que eu tenho que fazer agora. Como você percebe que você está no caminho? Assim, que sinais, o que... Para mim, eu falo, o que eu tenho percebido, esse é bem recente na minha vida, que quando eu consigo verdadeiramente desapegar da opinião externa e fazer o que eu tenho que fazer, eu sempre recebo um presente. O presente é um insight, um pensamento muito iluminado, uma coisa que fala, sabe, é isso, uma alegria que ela é livre do que aconteceu. O Michael Singer, que é um pensador que eu gosto muito, ele... É a da alma indomável? Ai, maravilhoso. Eu amo muito. Ele fala uma coisa linda, ele fala assim, se você está feliz... E você pode dizer por que você está feliz. Tipo, estou feliz porque eu comprei um carro, estou feliz porque eu mudei de emprego, estou feliz porque comecei a namorar, estou feliz que eu casei. Se você pode dizer por quê, você pode ter certeza que vai passar. E se você está triste, e você também pode dizer por quê, estou triste porque meu cachorro morreu, estou triste, você também pode ter certeza que vai passar. Agora, existe um lugar que é livre do porquê. Que é a felicidade pela existência. É o sentir. E esse lugar eu sinto que a gente se aproxima e se afasta, se aproxima e se afasta. Mas quanto mais experiências a gente tem de se aproximar desse lugar, mais a gente sabe que ele existe. Ele não é um acaso. Não. E aí a gente tem a referência. A gente fala, ops, hoje não cheguei. Mas putz, hoje eu cheguei, daí você ganha... Toda vez que você chega lá, você ganha um presente. Esse, para mim, tem sido a referência. Aí eu falo, hoje eu cheguei, ganhei o presente. O presente, às vezes, é uma imagem que eu posso desenhar, é um texto. Que eu falo, gente, isso aqui nem é meu. O presente eu recebo. Sabe, que nem você falou, nossa, na meditação eu recebi. Então, para mim, eu recebo presentes.
E aí, nos outros dias, eu falo, ops, não recebi presente. Eu imagino que você receba a paz interior nesses momentos. Total. Né? Que é um estado de paz, assim, de nada... Não, é certeza. É uma alegria. É uma alegria e tem uma confiança. Uma confiança na existência. Sim, sim. Você fala, tá tudo bem no fluxo da vida. E eu, assim, isso de verdade eu sinto, que a confiança no fluxo da vida, ela é um trabalho. A gente talvez venha quando a gente é bebê. De alguma maneira a gente vai perdendo isso pela maneira como a gente é educado, pelos encontros, pelos desafios da vida. E aí é tipo Laila, como que eu recordo? Porque isso é o natural. É o natural. E a gente só controla a gente mesmo, né? A gente só tem o poder de controlar a gente mesmo. Não... Nem, mais nada. Mais nada. Não, mais nada. Mais nada. Você pode até achar que tem o controle de fazer uma agenda com horários. Hoje mesmo a gente passou por isso aqui. Total, controlou, organizou a agenda. Chegamos aqui um curso. Achando que não ia ter mais podcast. E olha aqui a gente. É isso, né? Como que a gente... Eu acho que como que a gente vai se aproximando da gente mesmo. Sim. Esse é o caminho. E as referências internas são essa baliza. Tipo, ups, hoje eu cheguei bem perto de mim. Nossa, hoje eu fui longe de mim. Nossa, hoje eu tô longe. Eu tô desconectada. Hoje eu tô longe. É tudo bem, tem mais um dia, mais uma chance, vai dormir. Às vezes você fala, gente, hoje não tá dando pra nada. Preciso tomar banho e dormir. Não tem uns dias que você fala, gente, nem adianta, adianta. E é tão boa a imagem do sol que vai dormir e volta pra gente, né? Assim, tem um dia de novo, tudo novo de novo, é tão bom. Tudo porque novo de novo. Porque tem uns dias que não dá, né? Não. Tem uns dias que... Aliás, nesses dias que não dá, a imaginação entra bem, né? Assim, tô pensando aqui no treinadora de imaginação. Sim. Da onde veio, assim, essa vontade de trabalhar, né, com a imaginação, e qual é a proposta, qual é o objetivo? Essa vontade de trabalhar com a imaginação, ela veio das histórias. Porque fui percebendo que o que as histórias ativavam era a nossa imaginação. Porque a grande coisa de contar uma história é... Né, dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Quando você conta uma história, sem usar nenhuma imagem, nenhum adereço, nada, e você percebe que a pessoa criou toda a história dentro dela. Então, se eu falo, era uma vez uma menina, e você pensa a menina que você quer... Não, a própria história que você contou da Rússia. Total. Já veio tudo aqui. Você já vai vendo, você vai vendo a Rússia, você vai vendo o navio, a vela vermelha. Você vai vendo, né? Então, quando eu comecei a estudar, cada vez que eu fui estudando mais profundamente a narração de histórias, eu fui vendo o quanto isso ativava. Eu tive uma experiência que foi muito clara. Com uma professora que eu estava fazendo um curso, a gente tinha que construir o lugar onde a história que a gente ia contar acontecia. E a gente ia construindo mesmo. A gente ficava em pé e andando num espaço, num salão, e a gente ia pondo, bom, aqui é a parede da casa da menina, aqui é a porta é vermelha, a maçaneta, gente, a maçaneta é de madeira e tem um lugar para a chave bem grande, e a chave é uma chave de ferro antiga. Você ia construindo na sua imaginação. E depois você convidava uma pessoa para visitar o espaço que você tinha construído. E, tipo, vamos supor, você era a minha dupla, eu te pegava e eu ia falando isso. Eu ia falar, olha, Paty, aqui tá a parede é toda de tijolinho. E aqui tem a porta é vermelha, tá vendo? Quando a minha colega me levou para ver o dela, eu vi tudo. Não, eu tô vendo aqui também. Na hora que eu vi, eu falei, se eu tô vendo, ela também tá. Foi aí que eu entendi que se eu tava vendo, ela tava vendo. E isso abriu uma porta dentro de mim. Eu falei, quando eu conto, se eu tô vendo, a pessoa tá vendo. E claro, eu tô vendo o meu, você tá vendo o seu, baseado nas suas referências, no seu repertório. Mas a gente vai construindo uma coisa junto. Estamos construindo aqui junto. Não, é muito legal. E até tem um estudo também com o cérebro que fala que quando você
vê uma coisa concreta e você imagina, você aciona a mesma área, você ativa a mesma área do cérebro. Exato. É como se fosse real a imaginação. A imaginação é real. É real. Aliás, é tudo uma ilusão. A gente está imaginando a nossa vida aqui. Sim. Então, o que acontece? Quando eu comecei a estudar isso com as histórias, então começou com as histórias. E eu fui percebendo, Paty, isso tem a ver com esses estudos, que quanto mais uma pessoa trabalha a sua imaginação, assim, com as histórias, sua possibilidade imaginativa de devaneio, mais capacidade ela tem para lidar com os desafios reais que acontecem na vida. Eu falo assim, imaginar universos possíveis. Sim. Porque criatividade, assim, desafio a gente tem sempre. Agora, como a gente vai olhar para esses desafios e imaginar que eles são possíveis de serem resolvidos ou não, isso depende totalmente da imaginação. Totalmente. Então, eu falo, né? Eu comecei a brincar com isso de treinadora de imaginação. Geralmente, quando eu vou trabalhar nas empresas, que eu falo, sou da área de TI. Daí todo mundo olha para mim e fala, nossa, TI? Sou treinadora de imaginação. É meio uma brincadeira, também um jeito imaginativo de chegar nessas pessoas que talvez estejam mais fechadas. Né? Porque uma coisa é chegar aqui e falar para você, vamos treinar a nossa imaginação. Mas tem gente, às vezes, que está lá e fala que treinar a imaginação, não preciso disso. Então, como que a gente vai imaginativamente abrindo nossos olhares internos? Sim. Internos. Nossa, eu fui salva muitas vezes na vida pela minha imaginação. Total. E eu me lembro quando eu era pequena que passava Batman. E quando eles eram presos, né, pelo Coringa, sei lá por quem, eu ficava imaginando todas as possibilidades para ele sair daquele lugar. E quando eu não conseguia ver uma, eu falei, gente, o que será que o dono dessa história achou de saída? Vai imaginar, isso pra mim era, assim, maravilhoso. Sim. Porque sempre existe uma saída. É que às vezes é difícil da gente ver, difícil. Né? É isso, esse é nosso trabalho. Como que a gente abre. E como que a gente fala, esse jeito que eu estou tentando resolver não está dando. Então, gente, vou ter que abrir. Vou ter que abrir. Que é o que você falou lá na Rússia, né? Esse jeito de eu olhar para a situação não está me adiantando. Só está me aprisionando aqui, né? Em mim mesma. Eu tenho uma história muito boa. A gente tem tempo ou não? Tem. De uma coisa que aconteceu comigo muito engraçada. Não tem, não é um conto ancestral. É o que aconteceu na minha vida mesmo. De novo, eu fui... Nossa, será que tem problema contar isso? Não pode? Não, vou contar, que é engraçado. Eu ia para um retiro de meditação no México. Eu estava muito empolgada, muito. Tipo, sabe, me organizei tudo para ir. Faz 2 anos isso, essa história. E aí, na época, eu tinha escolhido ir para o México, porque estava sem visto para os Estados Unidos. Tinha esse mesmo cara, tinha nos Estados Unidos, mas no México não precisava de visto. Só precisava, 30 dias antes da sua viagem, entrar no site do consulado mexicano e dizer que estava indo. Dizer que você estava indo e pegar um papel, imprimir um papel. Aí fiquei super empolgada. Só que aí eu fiz uma coisa bem comum aos seres humanos, que eu fui deixando para a última hora entrar no tal do site do consulado mexicano. Fui deixando. Quando faltava uma semana, eu entrei e começou a dar um bug. Tipo, não dava para imprimir o papel. Não fazia o papel de jeito nenhum, não dava. Eu falei, não vai dar certo. Não, como assim? Daí eu comecei a ligar para uns despachantes e todo mundo falava, não, o México, há 3 dias, mudou as leis. E agora não é mais assim. Agora só se você conseguir uma entrevista no consulado. E se não, é impossível. Eu falei, não, gente, eu vou para o meu retiro de meditação. Tipo, eu vou, como que eu vou fazer? Aí eu fui no dia seguinte no consulado e tinha não só eu, mas tipo 40 pessoas na porta, xingando, brigando, reclamando. A mulher que ia na lua de mel para Cancún, sabe? Tipo, que estava há 2 anos pagando a viagem. Eu falei, gente... E aí, de repente, eu vi uma pessoa entrando. Uma pessoa mostrou um negócio pro guardinha. Poderoso. E entrou. E aí, não sei, na minha cabeça veio essa frase. Eu tenho que entrar. Se eu entrar, eu vou conseguir. Mas o meu desafio agora não é conseguir o visto. É conseguir entrar. Tipo, eu pensei... Sabe essa coisa que passa? Daí, eu liguei para minha irmã e eu falei...
Rê, não dá, pelas vias normais, não dá para conseguir. Agora, só mágica. Eu falei essa frase, só mágica. Daí a minha irmã respondeu assim, vamos pensar criativamente. Quando ela falou isso, eu pensei, gente, eu sou treinadora de imaginação, professora de um curso de criatividade. Eu estava pensando mágica, mas não é mágica, é imaginação. Eu vou ter que imaginar. E aí eu lembrei de uma coisa, que quando meu pai tinha 20 e poucos anos, ele recebeu uma bolsa para ir estudar na França. E daí ele teve uma ideia. Ele pediu na faculdade dele para os caras do jornalzinho, do Grêmio, darem uma carta dizendo que ele era jornalista de esporte e de artes. E aí os caras deram essa carta. Ele mandou num tradutor juramentado, desses que vai com selo, assim, traduziu a carta juramentada em francês, que ele era jornalista de esportes e de arte, do jornalzinho da faculdade. E quando ele chegou na França com essa carta em francês, com selo, ele conseguiu uma carteirinha de jornalista esportivo e de artes. E dele entrava de graça em todos os eventos. Tudo, que era show, teatro. Não sei, me veio essa lembrança. Eu falei, gente, meu pai fez isso, é isso que eu preciso. Aí eu fui falar, liguei para o meu tio, que é cônsul honorário da Moldávia. Você já ouviu falar na Moldávia? Ninguém nem conhece esse país. Eu liguei e falei, tio, você tem algum papel timbrado da Moldávia? Eu falei, eu preciso de um papel timbrado, é tudo que eu preciso para entrar nesse lugar. Aí ele falou, não tenho, ele nem estava em casa. Ele falou, eu tenho um cartão de visita. Aí eu falei, eu preciso do seu cartão de visita. Daí ele falou, vai para minha casa, entra lá, tá em tal gaveta. Não, eu peguei o cartão de visita. Escrevi atrás do cartão. Peço encarecidamente para deixarem André Rubinstein entrar no consulado para tirar o visto. Assinado cônsul da Moldávia. Eu escrevi com a minha mão no papelzinho, no cartão que tinha o brasão. Aí eu cheguei lá, voltei para o consulado com aquele cartão, gente, juro, um negócio desse tamanho. Mostrei para o guardinha. Falei, o cônsul da Moldávia pediu para vocês deixarem eu entrar. O cara nem sabia o que era a Moldávia. O cara pegou o cartão e falou, eu vou mostrar para o cônsul, mas tira uma foto e manda por e-mail. Gente, Paty, eu tirei uma foto, mandei por e-mail. E ele entrou lá com o meu cartãozinho. E 20 minutos depois eu recebi um e-mail dizendo, pode vir amanhã às 10 da manhã, sua entrevista está marcada. Gente, que máximo. Depois que isso aconteceu, tudo é possível. Eu falei, gente, não sei, tem que pensar. A imaginação abre portas. Tem que imaginar. Tipo, do jeito que você está indo, não está dando. Literalmente abriu uma porta. Mas assim, é muitas vezes assim. Você está indo de um jeito e não está dando. Vai falar com outra pessoa, vai ter outra ideia. Porque desse jeito não vai dar. Plano B, C, D. Outra coisa. Talvez seja o plano A. Essa outra, outro canal. Sim. Acesso a outro. Muda de canal, sabe? Muda de canal. Sim. Que a gente, às vezes, é muito repetitivo no canal, né? A gente fica tentando fazer a coisa, tentando, e não é certo. Aí a gente, como se só tivesse aquilo. Eu acho que quanto mais a imaginação a gente usa, mais canais a gente tem. E, assim, o lugar que a gente quer chegar é o mesmo, mas aí a gente vai tentando de outro jeito. E eu acho que, assim, falando de olhares, a imaginação é essa possibilidade de você criar muitos olhares, né? Muito. Muitos olhares, viajar mesmo. E se, né, eu falo, tem o problema a diferença do se e do e se. O se é uma coisa que te trava, tipo, se eu fosse mais rica, se eu fosse mais bonita, se eu fosse mais talentosa, te trava, te coloca num lugar... Também da comparação. Da comparação, ruim. Agora, o e se é muito bom, tipo, e se eu pudesse fazer isso? Sim. E se eu conseguisse? E se eu treinasse bastante e ficasse mais forte? E se eu, sabe? Por que não? Por que não? Aí você meio dobra aquela sua crítica a você mesmo, sabe? Então... Nossa, você é super bem-vinda com esse treinamento de imaginação. O mundo está precisando demais, né não? Tá precisando. Eu estou treinando a minha.
Então, suas aulas são nesse sentido, de estimular a imaginação nas pessoas. Minhas aulas são nesse sentido. Como que a gente observa o que a gente está pensando e pergunta, e se eu pensasse outra coisa? Se esse pensamento está me servindo, ótimo. Se ele está me servindo, segue, lógico, porque a gente não para de pensar um segundo. Agora, se esse pensamento não está me servindo, como eu posso perguntar, e se eu pensar outra coisa? Porque quantas pessoas não chegam, né, no meu curso, enfim, na vida, e falam, ai, porque eu não consigo fazer isso, porque dá tudo errado na minha vida, nada dá certo mesmo. Você sabe, né? Você trabalha com isso também. Porque a pessoa está olhando com um olhar. Eu acho que tem tudo a ver com o seu trabalho. Como se conecta e fala, e se eu olhar como outra pessoa olharia para isso? Como outra pessoa totalmente diferente de mim ia olhar para isso? Uma pessoa que já tivesse resolvido essa questão, como que ela ia olhar? Ela ia falar, vamos lá. Então, esse é o treino. E é treino. É treino, é treino. É treino e vira e mexe eu me pego. Atenção plena. Vira e mexe eu me pego falando, ups, tô aqui de novo, falando a mesma coisa. Eu também. Sim, somos humanos. Sou humana, exatamente. Tem que usar a mesma tecnologia. Andy, poxa, eu queria te agradecer muito. Adorei. Foi muito gostoso o nosso papo. Eu queria que você falasse para as pessoas como te achar, o que você tem para oferecer. Ai, como me achar? Me achar assim. Eu tenho um canal no YouTube onde eu conto histórias, muitas histórias. Já tem, 100 histórias. Tem no YouTube, no Spotify. Andy Rubinstein mesmo. No Spotify chama Contadora de Histórias. E eu conto esses contos ancestrais, que são contos que nos ajudam a recordar. Nos ajudam, a história da Laila, nos ajudam a gente a se lembrar quem a gente realmente é. E a entrar nesses questionamentos que você falou, né? E se? Se aconteceu isso? E se? Né? E sabe, muitas vezes quando eu estou nos meus questionamentos, eu sempre vou para as histórias. Esse é o jeito como eu faço. Muito bonito. Eu falo, deixa eu ler, o que uma história tem para me dizer sobre isso? O que uma história tem para me ajudar aqui? Então, acho que eu podia contar uma história bem curtinha para acabar. Conta. Então, é assim. Acho que tem a ver com toda essa nossa conversa. Tinha um rabino, hoje é dia das histórias judaicas, né? Tinha um rabino chamado Rabino Zúcia, que era um grande mestre. Ele tinha muitos discípulos que adoravam ele. E quando o Rabino Zúcia estava no seu leito de morte, os seus discípulos se reuniram em volta dele e falaram, mestre, quais são suas últimas palavras para nós? E o Rabino Zúcia respirou e disse, sabem, meus filhos, eu sei que eu estou chegando no fim da minha vida. Eu sei que eu vou partir. E quando eu encontrar Deus no trono celestial, eu não tenho medo que ele me pergunte, Zúcia, por que você não foi como Moisés, que libertou o seu povo da escravidão? Não tenho medo porque não tinha as habilidades de liderança de Moisés. Eu não tenho medo que Deus me pergunte, Zúcia, por que você não foi como Maimônides, um grande filósofo da Idade Média que esclareceu as escrituras para os seus contemporâneos? Não tenho medo porque eu não tinha as habilidades intelectuais de Maimônides. Mas tem uma coisa que eu tenho medo. Se Deus me perguntar, Zúcia, por que você não foi Zúcia? O que eu responderei? Muito lindo. Obrigada. Amei. Gran finale. Obrigada, Andy. Obrigada. Beijinhos. Beijo. Obrigada.